Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre os sisos, né? Os tão temidos dente do juízo. Ele recebe esse nome porque ele nasce no final da adolescência, ali entre os 15 e 18 anos, né? No final da adolescência e início da vida adulta. E algumas pessoas a gente brinca que são odontologicamente evoluídas porque eles não têm os sisos, né? Eles já vêm de fábrica sem o dente siso ou terceiro molar. O siso, ele é um dente que a grande parte das pessoas precisa remover, por quê? Porque ele é um dente que está em desuso. Lá na época das cavernas, né, se comia muita carne crua, né, os hábitos dos homens eram de caça, então, portanto, não existia fogo e precisava de muitos dentes para fazer a trituração dos alimentos. Hoje nós comemos alimentos cozidos, alimentos processados, né, alimentos bem cozidos, e com isso a gente não precisa ter tantos dentes para mastigar. Eu separei algumas imagens para mostrar para vocês o porquê que a gente precisa muitas vezes fazer a remoção do siso. Em função desse desuso, muitas pessoas não têm espaço suficiente na boca para caber o terceiro molar, e quando eles estão na boca, muitas vezes estão fora de posição. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui os dois inferiores bem deitados, né? Ou seja, são dentes que nunca vão estar numa posição adequada. É um dente que muitas vezes, para fazer movimentação com ortodontia, a gente tem uma dificuldade grande em função da sua posição. Nesse caso, veja, ele está aqui no ramo da mandíbula já. Esse aqui, o superior, está impactado, batendo no segundo molar, e o do lado direito desceu, está em boca, mas ele é um dente sem função porque o inferior está completamente no sentido horizontal. Aqui, deixa eu mostrar outra imagem para vocês. Uma das consequências que o siso traz é afetar um dente íntegro. Então, nesse exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um terceiro molar aqui angulado, que acabou gerando um processo de reabsorção num segundo molar que estava rígido, íntegro, sem cárie, sem restauração, sem nada. E aí aqui até mostra a imagem dos dois dentes depois da extração. O que acontece com um simples dente sem função. Esse aqui é um outro problema, que é o que a gente chama de pericoronarite. O dente começa a querer irromper e não consegue irromper pela falta de espaço, então fica uma camada de tecido gengival recobrindo aquele dente, e isso gera uma inflamação grande porque acumula resíduo alimentar aqui, o paciente não consegue higienizar da melhor forma, e isso pode gerar inclusive febre, dores, etc e tal. No entanto, se o paciente tiver, essa imagem aqui é de um paciente meu, ele é um senhor, ele já tem na casa dos 70 anos, e ele tem aqui um siso incluso. E esse siso vai ficar aí até o final da vida dele, porque eu não vou extrair. É um dente que está sem função, mas não está atrapalhando nenhum dos outros dentes. Então, ele fica na boca. Tá certo? Ou seja, pessoal, se o siso está em boca em função, o paciente consegue higienizá-lo, ele fica em boca, não há necessidade de extração. Se o siso não cabe, está pela metade, há dificuldade de higienização, ele precisa ser removido. E se ele tiver incluso, sem função, mas sem atingir nenhum outro dente, ele também fica lá. Tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau!